Bom, seguindo aqui, a gente tem esse tema, espécies de ADPF. Porque na Constituição a gente não tem praticamente nada, né, detalhando a ADPF, mas a gente tem na Lei 9882. E aí na Lei 9882, que é a lei da ADPF, a gente vê diferentes espécies de ADPF. Então nós temos uma ADPF preventiva ou repressiva. Né? Então a preventiva é aquela que é ajuizada para prevenir uma lesão a um preceito fundamental. A repressiva é aquela que é ajuizada para reparar a lesão que já ocorreu ao preceito fundamental. Além disso, a ADPF pode ser autônoma, que também é chamada de ADPF principal ou ADPF direta, e pode ser uma ADPF incidental, que é aquela chamada ADPF paralela, ou por derivação, ou por equiparação. Inclusive, na discursiva da PGE São Paulo 2024, caiu essa expressão. O que é a ADPF paralela? Explique. Então, quem é aluno do Revisão sabe o que é. Quem lê o meu livro, Constitucional Grifado, sabe o que é. Mas tem muito material, tem muito livro que não explica a ADPF incidental, dando esse sinônimo de ADPF paralela, tá? Estou falando sério mesmo. Tem muito livro que não fala disso. Bom, o que é a ADPF autônoma? É aquela ADPF que é ajuizada independentemente da existência de qualquer outro processo, independentemente de aquele tema estar sendo discutido em alguma outra instância do Poder Judiciário. Já a ADPF incidental é aquela que é ajuizada porque existe a discussão sobre aquele tema constitucional que é objeto da ADPF em algum processo de caráter subjetivo, que envolve parte, né, autor e réu, que está tramitando nas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. Então imagina que a gente tem uma ação ajuizada por Zezinho contra Luizinho, e aí nessa ação tem uma questão constitucional ali, um debate sobre uma violação a um preceito fundamental. E aí esse debate ele pode ser destacado daí, e aí pode algum legitimado ativo ajuizar uma ADPF a partir disso, né? Que seria uma ADPF incidental. Agora, na prática, o que acontece? Na prática, a ADPF incidental caiu no esquecimento. Ela existe, está lá, a gente extrai ela da Lei 9882, mas ela caiu no esquecimento. Por quê? Porque a Lei 9882, originalmente, previa a possibilidade de as partes do processo original, o processo subjetivo que está lá tramitando nas instâncias ordinárias, ajuizarem elas a ADPF incidental. Mas isso foi vetado. Então acontece que quem pode ajuizar uma ADPF incidental são os mesmos legitimados da ADPF autônoma. Então quem é que vai ajuizar uma ADPF incidental se pode ajuizar uma ADPF autônoma? Não tem nem sentido, né? Agora, a Lei 9882, no texto que foi sancionado, prevê a possibilidade de as partes do processo original provocarem o Procurador-Geral da República para ele ajuizar uma ADPF incidental. Então elas não podem ajuizar a ADPF, mas podem, segundo a Lei 9882, provocar o PGR para ele ajuizar uma ADPF incidental. Tá? Na prática, quem é parte em um processo que discute um tema que envolve uma ADPF pode provocar qualquer legitimado ativo. Né? É só ir lá na repartição pública e falar: oi, deixa eu aqui apresentar aqui uma representação te contando sobre uma violação a um preceito fundamental para ver se você pode ajuizar uma ADPF. Na prática, não tem nada que impeça isso no mundo real. Né? Então, na prática, isso é possível. Agora, o que prevê a Lei 9882 é que as partes do processo original podem provocar o PGR para ele ajuizar uma ADPF incidental. Beleza? Bom, vamos ver a Lei 9882, né, a redação dela, para vocês visualizarem aqui comigo a previsão dessas espécies de ADPF no texto legal. Tá? Deixa eu jogar para vocês aí na tela. Vamos lá. Olha aí, artigo 1º da Lei 9882. Olha só o que ele fala aqui, ó. Artigo 1º. A arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato, né, o objeto da ADPF, ato do poder público. Então, quando ele fala aqui que a ADPF tem por objeto evitar uma lesão,
ele está falando de uma ADPF preventiva. Quando ele fala que a ADPF pode ter como objeto reparar a lesão, está falando de uma ADPF repressiva. Tá? Bom, parágrafo único. Caberá também a ADPF, quando for relevante, o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Então aqui, esse inciso 1 do parágrafo único fala da possibilidade de ajuizar a ADPF contra normas anteriores à Constituição. Tá? Artigo 6º. É daqui que a gente extrai o cabimento da ADPF incidental. Tá? Artigo 6º, parágrafo 1º. Se entender necessário, poderá o relator da ADPF ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição. Né? Então, a ADPF incidental é aquela que deriva de uma ação subjetiva que está em tramitação no judiciário. Então, quando a lei fala que o relator pode ouvir as partes do processo de origem, ela está se referindo à ADPF incidental. Tá? Então, o relator poderá ouvir as partes nos processos que ensejaram a ADPF, pode requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou pode fixar data para declarações em audiência pública de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Então veja, quando quando a lei fala que o relator pode requisitar informações e que ele pode designar perito ou comissão de peritos, a lei está falando, como acontece na lei da ADI também, que é possível haver a análise de fatos na ADPF. No controle concentrado, abstrato de forma geral, pode haver a análise de fatos. E quando a lei fala em audiência pública, isso aqui, a doutrina, e o STF também, né, apontam isso aqui como um instrumento de abertura do debate constitucional. Ou seja, a lei está abrindo o debate do controle de constitucionalidade para a sociedade. Tá? A gente vai fazer aqui uma audiência pública, vamos colher opiniões, informações de quem entende do assunto e vamos decidir. Tá bom?